O futebol mineiro já teve grandes times, grandes ídolos e grandes artilheiros. Houve um tempo em que Minas Gerais viu nascer algo sobrenatural. Dentro das quatro linhas, um ataque tão devastador, tão técnico e tão impetuoso que a imprensa passou a chamá-los de o Trio Maldito. E o nome assustava, porque aqueles três homens, quando entravam em campo, os goleiros tremiam, os zagueiros rezavam e a arquibancada do velho Atlético Mineiro se incendiava. Mário de Castro, Jairo e Saíd. Três homens completamente diferentes entre si, mas que juntos escreveram uma das histórias mais lendárias do futebol brasileiro. Um era gênio obstinado, que abandonou a seleção brasileira por orgulho e encerrou a carreira no auge por causa de um ato de violência. O outro, o cérebro silencioso, o homem que distribuía bolas como ninguém e que depois trocaria os gramados pelos hospitais e tornaria-se pioneiro em Brasília. O terceiro, um craque de chute violentíssimo, ídolo da colônia árabe, político, advogado, treinador, dirigente, símbolo eterno da raça atleticana. Mas antes de tudo isso, antes da fama, antes dos títulos e antes dos gols, existia apenas um sonho. E esse sonho foi transformar o Atlético Mineiro num dos times mais temidos do Brasil no final da década de 20. E hoje eu uso esse manto, que fez parte do acervo do meu pai e pode ter sido uma camisa rara usada pelo Trio Maldito. O Atlético Mineiro já não era apenas um clube, era uma força, era uma tempestade. No centro dessa tempestade existia um trio maldito. Os jornais também o chamavam de os Três Demônios, e não era exagero. Juntos, Mário de Castro, Jairo e Saíd marcaram aproximadamente 450 gols. Conquistaram os campeonatos mineiros de 1927, 31 e 32. Venceram o torneio início, ergueram a Taça Internacional de Belo Horizonte em 1929 e transformaram o futebol mineiro em um espetáculo nacional. Cada um deles carregava uma história muito maior que o futebol, muito maior que os gramados, muito maior que os gols. E tudo começou com Saíd. Saíd Paulo Ages, mais conhecido apenas como Saíd, nasceu em 8 de outubro de 1905 em Congonhas, Minas Gerais, filho de Paulo Antônio Salomão e Maria Ade. Desde muito jovem, o futebol virou uma paixão tão intensa, tão avassaladora que mudaria completamente a sua vida. Enquanto muitos jovens buscavam estabilidade, Saíd buscava bola. Ingressou na faculdade de Direito, mas o futebol falava mais alto. Devia ter se formado em 1932, mas prorrogou tantas vezes o curso por causa do esporte que só conseguiu diplomar-se 10 anos depois, em 1942. O futebol vinha antes de tudo e talvez tenha sido exatamente isso que o transformou Saíd em uma lenda. No final da década de 1920, o Atlético Mineiro começava a viver sua era dourada. E ali estava Saíd, jogando como meia-direita ou atacante. Dono de um chute violentíssimo, vibrador, técnico e perigoso, popularíssimo. A imprensa carioca o chamava de um artilheiro perigosíssimo, mas em Minas Gerais já era muito conhecido como o Abi Chute. Abi, em árabe, significava pai, e Saíd virou pai dos chutes impossíveis, um homem que deixava os goleiros sem reação. Quantas vezes Saíd deixou a cama com febre, em dias de chuva, só para acabar com certos goleiros. Isso virou uma lenda em Minas Gerais. Ao lado de Mário de Castro e Jairo, Saíd formou um inesquecível trio maldito. Enquanto Jairo organizava o jogo, enquanto Mário destruía defesas com seus gols absurdos. Saíd aparecia com força bruta, explosão, técnica e intensidade. Entre 1927 a 1932, viveu sua fase gloriosa no Atlético Mineiro.
Conquistou o Campeonato Mineiro de 1927, 31 e 32, o torneio início de 1928, 31 e 32, a Taça Internacional de Belo Horizonte em 1929, marcou 142 gols pelo clube, tornou-se até hoje o sexto maior artilheiro da história do Atlético. Mas Saíde queria mais, queria crescer, queria estudar, queria conhecer o futebol carioca. Então foi para o Rio de Janeiro. Em 1931, Saíde foi ao Fluminense, meia-direita de grandes técnicas, e passagem virou apenas uma novela. Em abril daquele mesmo ano, abandonou o Fluminense e foi para o Botafogo. O Botafogo correu para solicitar seu passe à Confederação, mas pouco tempo depois, Saíde já queria voltar ao Atlético Mineiro. Era como se Belo Horizonte puxasse o craque de volta. Em junho de 1931, a imprensa carioca estampava: "Não pode ser seu Saíde." Ele treinava, mas não jogava. Precisava cumprir exigências da Confederação para atuar na seleção mineira no Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, continuou treinando e às vésperas da competição entrou em campo, fez gols e mostrou sua força. Mas naquele brasileiro teve pela frente ninguém menos que Domingos da Guia. Mesmo sem protagonismo, encontrou um dos maiores defensores da história em grande fase. Em novembro de 1932, o Rio voltou a chamá-lo, agora ao lado de Nariz e Maurílio. Os três pertenciam ao Atlético Mineiro, os três estudavam e os três queriam transferir seus estudos para o Rio de Janeiro. Nariz e Maurílio eram acadêmicos de medicina e Saíde de direito. A imprensa carioca tratava Saíde como uma estrela absoluta, jogador cheio de experiência, o melhor homem em campo e atuações realmente notáveis. Em janeiro de 1933, os três viajaram para Montevidéu, defendendo os acadêmicos. O jogo não foi dos melhores, mas a experiência internacional ampliou ainda mais o nome de Saíde. Até que em 9 de fevereiro de 1933, a torcida tricolor explodiu. Saíde aceitou oficialmente jogar no Fluminense e declarou: "Eu vou sim. Fui convidado pelo senhor Júlio de Moraes para ingressar no quadro profissional do tricolor e eu aceitei." Em março de 1933, chegou ao Rio de Janeiro ao lado do jogador Nariz. Em sua apresentação garantiu: "Nunca estive em melhor fase como no momento atual. O craque mineiro virou sensação. Em um treino, marcou um dos gols mais belos de sua vida. Recebeu um passe de Bahia, correu e de virada acertou um chute violentíssimo, sem chances para Aimoré. Era apenas um treino e os adversários começaram a entender o terror que iriam enfrentar." Só que o futebol de Saíde também carregava tensão, conflitos e explosões. Em 7 de maio de 1933, no clássico entre Fluminense e Vasco, uma confusão envolvendo Saíde e Fausto terminou em suspensão de 4 jogos. Meses depois, em 5 de setembro de 1933, contra o Corinthians, novo incidente, discussões, acusações e tumulto. Saíde foi acusado de agressão, mas respondeu dizendo que apenas se defendeu. E quando um oficial invadiu o campo chamando os jogadores de vagabundos e desordeiros, Saíde avançou e respondeu com orgulho: "Sou acadêmico, não sou vagabundo." Mas algo começava a mudar. A imprensa dizia que Saíde sentia saudades de Minas. Atuações já não eram as mesmas. Em 25 de outubro de 1933, deixou uma carta ao presidente Oscar Costa. Queria rescindir amigavelmente, não queria prejudicar o clube. E voltou ao Atlético Mineiro, porque algumas histórias simplesmente pertencem ao mesmo lugar. Em dezembro de 1933, já treinava novamente na seleção mineira. Em 1934, sofreu uma contusão no joelho e precisou operar. Mas continuou ligado ao Atlético. Em 1936, virou técnico interino. Em 26 de junho de 1938, assumiu oficialmente a direção técnica do clube. Em 1942, deixou o comando do Atlético e
começou a ser sondado pelo Vasco da Gama. Em 1943, foi convidado para substituir Bengala no Cruzeiro. Mas Saíd não viveu apenas do futebol. Ingressou na vida pública em 1950. Foi deputado pelo PSP em Minas Gerais. Mais tarde, deputado pelo MDB. Uma de suas grandes lutas foi a localização da Aço Minas. Também exerceu a advocacia, foi diretor da TV Vila Rica, atual TV Bandeirantes Minas. Teve 2 filhos, Pedro Adis e João Paulo. E mesmo décadas depois, continuava sendo símbolo da ligação entre a comunidade árabe e o Atlético Mineiro, uma relação que atravessaria gerações, passando por Elias Calil e depois de Alexandre Calil. Tudo começou lá atrás, com Abi Chute. Saíd faleceu em Congonhas em 16 de abril de 1994. Jamais deixou o coração atleticano, porque homens assim não morrem, viram memórias, viram lendas. Enquanto o futebol existir em Minas Gerais, o nome de Saíd continuará ecoando, ao lado de Mário de Castro e Jairo, no eterno trio maldito. E assim terminava a trajetória de Saíd, o Abi Chute, o homem do chute violento, craque da colônia árabe, o ídolo eterno do Atlético Mineiro, uma peça fundamental no lendário trio maldito. Mas essa história ainda estava longe de acabar, porque esse é apenas o primeiro episódio dessa série especial dividida em 3 partes. Uma homenagem gigantesca para um dos maiores ataques da história do futebol brasileiro. Hoje você conheceu Saíd. Amanhã, às 19 horas, vai ao ar no nosso canal a história de Jairo, o cérebro do trio maldito, distribuidor de bolas e o homem que ajudou a construir Brasília. E neste domingo, também às 19 horas, você vai conhecer a trajetória inacreditável de Mário de Castro, o maior artilheiro proporcional da história do futebol mundial. Esse 10º episódio precisou ser dividido em 3 partes, porque uma história tão grande assim merece esse destaque. Então fique ligado aqui no canal, porque isso aqui é imperdível. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente aqui o que você achou da história de Saíd. E comece a seguir nosso canal, porque histórias como essa precisam de incentivo de pessoas que valorizam a memória do futebol brasileiro.